Olha, gente, pelo menos 9 pessoas podem ter sido envenenadas na cidade de Parnaíba. Eu vou pedir para a nossa produção, por gentileza, colocar na tela agora essas imagens que você acompanha junto comigo. São imagens lá da cidade de Parnaíba, do trabalho realizado em uma residência, no residencial Dom Rufino, mesmo bairro onde, em agosto de 2024, e por incrível que pareça, gente, é uma história que parece inacreditável, mas infelizmente ela é real. Esse caso de um suposto envenenamento aconteceu com a mesma família, na mesma residência, de 2 crianças que infelizmente perderam a vida em agosto do ano passado, vítimas de envenenamento após comerem cajus que foram doados por uma vizinha das crianças. Pois é, ontem pela manhã, essa mesma família recebeu uma cesta básica. Nessa cesta básica tinham peixes, conhecido como manjuba, manjubinha, um peixe que é inclusive muito consumido lá no litoral. E após essa família comer, se alimentar com essa cesta básica que eles receberam como doação, não demorou muito tempo, essa família começou a passar mal. Pelo menos uma pessoa morreu e outras 7 estavam até a noite de ontem em estado grave, hospitalizadas. Nós vamos chamar agora a repórter Micaela Ramos, ao vivo, que vai trazer mais detalhes sobre esse caso. Micaela, muito bom dia para você. Como eu disse agora, é difícil de acreditar numa história dessa, mas infelizmente é uma realidade. Ano passado, 2 famílias, uma de 7 e uma de 8 anos, ou melhor, 2 crianças, uma de 7 e uma de 8 anos, perderam a vida, vítimas, isso foi constatado, tá, gente? Vítimas de envenenamento. E agora, no primeiro dia de 2025, a mesma família acaba sendo vítima, pelo menos até agora, de intoxicação. Mas há, Micaela, a suspeita de envenenamento. É isso mesmo? Oi, Nájila, bom dia. É isso mesmo. Realmente, Nájila, um caso que causa forte comoção, primeiramente pelas vítimas, crianças, o João Miguel e também o Ulisses Gabriel, que acabaram morrendo ainda em agosto do ano passado, após terem sido envenenados após consumirem frutas, cajus. E agora, a partir de então, 9 familiares que moram em uma mesma residência, ali no residencial Dom Rufino, na cidade de Parnaíba, foram vitimados após consumirem o peixe popularmente conhecido como manjubinha. O fato é que, segundo as investigações da Polícia Civil, existem suspeitas também em torno de um arroz que a família teria consumido e que apresentava uma coloração diferente. Além disso, existe uma outra suspeita. Isso porque em determinada localidade da cidade de Parnaíba, em uma lagoa, estão sendo registrados um fenômeno estranho. Peixes estão aparecendo mortos e a razão pela qual esses peixes estão aparecendo mortos ainda também está sob investigação. O fato é que, segundo as informações preliminares levantadas pela Polícia Civil, essa família foi intoxicada logo na primeira refeição que faziam juntos no ano. Essa família recebeu a doação de uma cesta básica e também desses peixes, e durante o preparo e após o consumo da refeição, eles passaram a apresentar sintomas como vômitos, tonturas e uma salivação excessiva. Apresentaram um sintoma de ficar babando muito. E aí os familiares foram socorridos por ambulâncias do SAMU até um hospital, mas infelizmente 2 familiares das crianças morreram intoxicadas. São as vítimas Manuel Leandro Silva e também uma criança. A polícia conseguiu confirmar que essas 2 vítimas que perderam a vida, infelizmente, são tio e irmão dessas 2 crianças ainda que morreram no ano passado. Além disso, estão internadas no Hospital Nossa Senhora de Fátima 3 crianças que estão sendo estabilizadas, e já no Hospital Estadual de Seu Arco Verde estão internados 4 adultos, sendo a Lívia Maria Leandra Francisca Maria Silva, Francisco de Assis Pereira da Costa e Maria Jocilene da Silva. Entre os adultos que estão internados está também a mãe dessas crianças que morreram após consumirem cajus envenenados. Nós conseguimos conversar com o Corpo de Bombeiros de
de Parnaíba, que inclusive também ajudou ali no atendimento da ocorrência. A partir de agora, então, nós vamos conferir um trecho da entrevista com o tenente Robert Santos, do Corpo de Bombeiros de Parnaíba. Essas pessoas, segundo informações também, se trata das mesmas pessoas da família daquelas 2 crianças que foram a óbito por envenenamento. Esse caso repercutiu bastante no ano passado aqui. Então, as pessoas chegaram a comentar assim, paralelamente, que essas pessoas receberam um peixe, uma juba, relataram lá que foi uma pessoa desconhecida. Pessoas humildes e tudo mais, e tudo. Aí essa pessoa chegou e ofertou eles com esse peixe. Se sabe que são todos da mesma família, que moravam na mesma casa. Então, sério que após ingerir esse peixe, ou pela manhã, vieram a sentir esse mal súbito e solicitou o atendimento do SAMU. Pois é, essas foram as informações constatadas pelo Corpo de Bombeiros de Parnaíba. A gente sabe que a cidade de Parnaíba está assustada e até mesmo surpresa com esta ocorrência, haja vista que em agosto do ano passado essa família vivia a dor de um luto de perder 2 crianças vítimas de envenenamento e agora também 9 pessoas da mesma família sob essa suspeita de envenenamento, dentre as quais as 9 vítimas, 2 pessoas que perderam a vida. Inclusive, nós vamos conversar mais informações sobre o que foi constatado até o momento pelo Instituto Médico Legal após fazer a autópsia dessas 2 vítimas que acabaram perdendo a vida por sintoma de intoxicação. Ao meu lado está o doutor Antônio Nunes, ele que é diretor do IML. Doutor, muito bom dia. O que é que o IML constatou diante do falecimento e dos exames que foram feitos nos corpos dessas 2 vítimas? Bem, ontem a gente tomou conhecimento disto já mais ou menos às 16 horas, 17 por aí, final da tarde. E aí o que acontece, né? Tomamos as providências, né? Falamos com o pessoal de Parnaíba e decidimos de irmos ao hospital para coletar material dos vivos também, que tinha vários vivos internados lá, né? Aquela altura tinha 1 morto e 7 ainda lá, com 2 gravíssimos, né? E assim foi feito, foi coletado material, né? Assim como do cadáver que já tinha sido feito a necrópsia. Além disso, a gente também montou uma equipe, porque tem uma história também dos peixes morrendo nessa lagoa, e a gente não está dizendo que tem relação ou não, mas como é uma investigação, a gente montou também uma equipe de perícia ambiental, né, que vai recolher material de eventuais peixes mortos lá, assim como também da água, assim como estômago, né, dos que morreram, e sangue e urina dos vivos e de quem morreu também. Esse material já deve estar chegando aqui em Teresina, uma parte dele já. Agora pela manhã, 7, 8 horas, a gente mandou para lá, inclusive, nosso chefe de perícia do interior, para Parnaíba. E aqui no nosso laboratório de psicologia forense vai ser feito a pesquisa dessas intoxicações ou envenenamentos. Vai ser aqui em Teresina. E a gente dará a resposta bem breve. É isso. Doutor, geralmente esses exames de comparação para constatação se foi realmente uma intoxicação ou um envenenamento, geralmente eles costumam demorar por quanto tempo, doutor? Olha, normalmente você consegue fazer isso em 2 dias, né, 3 dias, porque normalmente nós temos aí o quê? Pela quantidade que me disseram lá, seriam 9, né? Então são muitos exames, é estômago, é sangue, é urina. De aqueles que estão mortos, tem mais coisa, que você não pode tirar tudo do vivo, do morto a gente já tira mais coisa. Então ainda pode ter exame de fígado, de outras coisas. E aí você termina tendo que usar vários aparelhos, fazer vários procedimentos. Então, mesmo com toda a rapidez, é mais ou menos isso. A gente tomou muito cuidado ontem, foi com a questão de coleta de material de forma imediata, porque normalmente após 48 a 72 horas a gente perde isso no vivo, né? E estava o pessoal internado e aí ainda não havia nenhuma ação no sentido de coleta, né?
Eu acredito que até o hospital coleta mais para fazer exames mesmo, relacionados ao tratamento naquele momento, mas não pensa muito nessa questão de toxicologia forense. E esse cuidado foi tomado e a gente conseguiu coletar material logo bem no início. Então, acredito que daremos a resposta nos próximos 2 ou 3 dias, talvez até bem antes disso, né? Nós teremos a resposta já por parte da Polícia Científica. Sem dúvidas. Doutor, e o senhor teria alguma informação sobre o estado de saúde das vítimas que permanecem vivas? Sim, é como eu estou dizendo, 2 gravíssimas, né? Isso ainda tem que atualizar hoje de manhã, isso foi... as notícias ontem até mais ou menos 22 horas, por aí, a última hora que eu conversei com o pessoal de lá. E havia umas que estavam ruins, mas não gravíssimas, né? Mas estavam todas com sinais e sintomas. Teve convulsão, teve aquela mesma coisa, né? Sintomas muito semelhantes aos anteriores, diarreia, dor abdominal, né? Dificuldade respiratória, né? Enfim, tinha vários entubados, não sei nem dizer quantos entubados estavam, eu não tenho esse número, mas tinha vários entubados, foi a informação que eu tive, tá? Então são sintomas neurológicos, sintomas gastrointestinais, sintomas respiratórios, todos sintomas semelhantes, todos eles, e após comer alguma coisa. Então, e veja, a gente recolheu de lá, além dessas manjubinhas, recolhemos também questão de arroz e outras coisas. Então, assim, nós fizemos um local do fato, assim, nós mandamos perituar o local, não só o exame cadavérico e o exame dos vivos, mas nós também mandamos perito ao local lá da casa lá, e foi recolhido material lá. E ainda vamos fazer também da lagoa, que não estou dizendo que essa lagoa tem algo a ver, mas estamos na investigação, a gente tem que descartar todas as possibilidades. A gente agradece ao doutor Antônio Nunes pela esclarecedora entrevista. Só para finalizar aqui com uma última informação, após esse ato que aparentava ser de solidariedade, uma entrega de alimentos para essa família realizar a primeira refeição do ano, a Polícia Civil não descarta a possibilidade de que o caso do envenenamento das crianças após consumirem cajus no ano passado e esta intoxicação neste ano de 2025 não descarta que eles estejam relacionados. Vale ressaltar que a acusada de envenenar as crianças ainda no ano passado era a vizinha, a Lucélia Maria, que permanece presa e inclusive foi indiciada por homicídio qualificado e tentativa de homicídio, além da qualificadora de motivo torpe. Então as investigações continuam transcorrendo, a Polícia Civil já conseguiu identificar que pelo menos 2 pessoas teriam realizado a entrega desses alimentos para a família e uma das prioridades também da Polícia Civil é identificar quem foram essas pessoas que entregaram esses alimentos para essa família. Nossa equipe deseja os pêsames aos familiares e votos de que as vítimas possam ter uma rápida recuperação. Essas são as informações, Nájila. Pois é, Micaela, inclusive sobre essa possível relação, porque isso ainda não está, a gente ainda não pode afirmar, nem mesmo a polícia, até porque está realizando um trabalho de investigação, mas se há, de fato, alguma relação entre esse caso de ontem, dia 1º de janeiro, e o caso da morte das crianças, o envenenamento das crianças em agosto do ano passado, a gente inclusive está tentando contato com o delegado Reinaldo Pinheiro, que inclusive Renato Pinheiro, lá de Parnaíba, que inclusive já se pronunciou sobre esse caso no dia de ontem, já se manifestou, inclusive relatando o que de fato chegou até a polícia. Agora, outro ponto também que a gente destaca aqui é sobre a mortandade, não é citada lá em Parnaíba, numa lagoa muito conhecida, inclusive por moradores ali próximos à lagoa, que que utilizam inclusive peixes da lagoa, até a própria manjubinha, que foi citada aí na questão desse possível envenenamento. E aí, somente essa família teria passado mal? Outras pessoas que, como eu disse, também comem dos peixes dessa lagoa. Até agora não há nenhum outro relato. Então, de fato, é um caso muito suspeito, repito, revoltante, difícil de acreditar, por se tratar principalmente da mesma família que já foi vítima no ano passado. Só que agora, dessa vez, atingindo um número maior de pessoas, 9 pessoas comeram, 9 pessoas passaram mal e pelo menos uma morte, infelizmente, já foi registrada desse caso, constatado ontem. Micaela, muito obrigada pelas informações. Você retorna daqui a pouco com outros destaques ainda nessa edição. Obrigada, Micaela.
Olha, nós falamos no início do Notícia da Manhã de hoje sobre o caso do possível envenenamento de pelo menos 9 pessoas em Parnaíba após comerem uma porção de peixes e outros alimentos que foram doados a uma família. A casa dessa família é a mesma onde moravam as 2 crianças que foram envenenadas e morreram no ano passado, após serem internadas no Hospital de Urgências de Teresina. E agora, mais morte foi registrada. Pessoas estão em estado grave, hospitalizadas na cidade de Parnaíba. Não se sabe ainda de fato se se trata apenas de intoxicação ou de fato de envenenamento. Sobre esse caso, nós vamos ouvir o que diz agora o delegado Renato Pinheiro, que ele fala, inclusive, sobre as investigações. Esse evento foi na mesma casa onde aconteceu essa ocorrência de envenenamento há menos de 6 meses atrás. Exatamente na mesma família. E aí nós temos mais 5 pessoas que estão internadas porque ingeriram também essa alimentação possivelmente envenenada. Agora, o SAMU foi acionado e chegou, uma das vítimas estava apresentando um quadro de convulsão. E aí eles iniciaram o atendimento e identificou-se possivelmente envenenamento. Toda a família apresentando esses sinais de intoxicação. E aí nós identificamos que a família ingeriu na data de hoje peixes, né, e cereais, peixe e arroz. E parte desses peixes foi apreendido para ser realizada uma perícia, né? E aí foi identificado que esses peixes foram doados a essa família na data de ontem à noite, por uma pessoa que até agora não foi identificada, né, que as equipes de investigação estão buscando informações para poder identificar esse indivíduo. No arroz, ele apresentava uma coloração anormal, né, mas os familiares informaram que esse arroz ele tinha sido preparado na data de ontem, né, então possivelmente ele pode ter uns sinais de mofo. Mas aí isso só vai ser confirmado com o exame pericial, né? Não, é o mais rápido possível, né? Bom, que exista uma relação a gente ainda não pode precisar, né? Mas é na mesma casa e com familiares daquelas vítimas, né? Um irmão foi envenenado, o primo deles veio a óbito e a mãe das crianças também encontra-se internada com sinais de intoxicação. Então, segundo a fala do delegado de Parnaíba, Renato Pinheiro, até agora uma morte confirmada e outras 8 pessoas internadas, algumas em estado grave. Para você que chega agora no Notícia da Manhã, deixa eu te atualizar. O delegado Renato Pinheiro falava de um suposto envenenamento na cidade de Parnaíba que teria ocorrido após uma família ingerir alimentos que foram doados ainda nesta quarta-feira. Entre esses alimentos, arroz, que está sendo investigado, e também peixes, manjubas, que teriam também sido doados a essa família. Gente, o curioso, além de um número alto de familiares, de pessoas dessa mesma casa que passaram mal, uma morte já confirmada, é a mesma casa. Essas pessoas são da mesma família de 2 crianças que faleceram no ano passado, vítimas de envenenamento, certo? Muita gente lembra desse caso, você que acompanha os noticiários da TV Cidade Verde, 2 crianças de 7 e 8 anos, 2 irmãos, também dessa mesma família lá no residencial Dom Rufino, na cidade de Parnaíba, que receberam uma sacola com cajus de uma vizinha que, inclusive, está presa e, após eles ingerirem essas frutas, eles passaram mal. Foram encaminhados aqui para Teresina. Uma das crianças, dias depois, faleceu. A outra, cerca de 2 meses depois, internada no HUT, também faleceu. E agora, esse caso volta a acontecer na mesma família lá na cidade de Parnaíba. É claro que a gente vai continuar acompanhando o trabalho de investigação da polícia, até para, de fato, saber se trata de intoxicação ou de envenenamento.